Olá, pessoal! Depois da Guerra do Paraguai, o Brasil vai passar por dois processos que vão acontecer concomitantemente, que vão acontecer ao mesmo tempo aqui no Brasil e que vão promover profundas mudanças econômicas e sociais. Esses dois processos são a abolição da escravidão e a imigração, e como esses dois processos eles estão relacionados. Então esse vídeo vai explicar um pouquinho mais para vocês sobre esses dois processos durante o segundo reinado brasileiro. Então, só lembrando vocês algumas coisas, né? A Guerra do Paraguai, que acontece durante o segundo reinado, ela é provocada por uma invasão de Solano Lopes ao Brasil. Com essa política do nacional desenvolvimentismo dele, ele acaba invadindo o território brasileiro, o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso, à procura de expansão territorial e de uma saída para o mar. Isso provoca a reação do brasileiro, que vai se juntar com argentinos e uruguaios, formando a Tríplice Aliança para a gente lutar contra o Paraguai. E essa guerra ela vai ter profundas mudanças, profundas consequências para o Paraguai e para o Brasil. A consequência para o Paraguai foi a morte de 80% da sua população masculina e principalmente uma crise econômica, uma destruição da economia da sociedade paraguaia muito grande. Mas a principal consequência da Guerra do Paraguai, quando a gente pensa em história, a principal consequência foi o fortalecimento do exército brasileiro. O exército brasileiro que vai entrar na Guerra do Paraguai vai ser muito diferente do exército que vai sair, que era muito mais poderoso, estruturado, bem organizado. Então esse fortalecimento do exército brasileiro, ele vai ser uma das principais consequências para o Brasil da Guerra do Paraguai. E uma das características desse fortalecimento do exército brasileiro é que ele vai ser um dos primeiros defensores da abolição da escravidão. Porque como boa parte dos nossos escravos, dos nossos soldados eram negros, escravos forros, escravos que foram mandados no lugar dos brancos lutar, o exército brasileiro vai reconhecer o valor do homem negro e vai defender essa abolição da escravidão. Então essa é a principal consequência da Guerra do Paraguai. E isso vai ser um dos ingredientes que a gente vai ter nesse processo de abolição da escravidão aqui no Brasil. Então, olha só, a abolição da escravidão ela foi um processo que aconteceu paulatinamente, pouco a pouco, durante o segundo reinado. Não foi a Lei Áurea, em 1888, que foi um evento único e isolado. Existiu um processo de quase 40 anos que vai, aos poucos, minando a escravidão. E o primeiro elemento que nós temos disso é uma lei chamada de Lei Bill Aberdeen, que foi uma resposta dos britânicos à tarifa Alves Branco. Então, com o desenvolvimento do ciclo do café, o governo brasileiro vai aumentar os impostos para os produtos que vinham da Inglaterra. O nome disso é tarifa Alves Branco. O problema é que os ingleses não gostaram disso e, em represália a isso, eles assinaram uma lei chamada Lei Bill Aberdeen. Essa lei Bill Aberdeen autorizava os navios britânicos a interceptarem navios negreiros que vinham da África para a América e caso eles interceptassem esses navios, a carga seria devolvida para a África, até você tem numa dessas retornos de carga para a África, a gente tem o surgimento da capital de Serra Leoa, Freetown, a cidade livre, que foi fundada por escravos que foram devolvidos para a África por causa dessa lei, e os capitães desses navios eles seriam julgados na Inglaterra. Então a ideia da Lei Bill Aberdeen era dificultar o tráfico de escravos. Por que isso? Por questões humanitárias? Não. Principalmente porque o dinheiro que era utilizado para comprar escravos era um volume muito grande. E a ideia da Inglaterra era que, acabando a escravidão, esse dinheiro iria sobrar para ser investido em outras coisas, comprar outros produtos, especialmente produtos ingleses. Então, outra coisa, o escravo não ganha dinheiro, ele não é mercado consumidor, trabalhador assalariado é mercado consumidor. Então você tinha interesses humanitários, em alguns aspectos, sim, mas principalmente interesses econômicos por trás dessa dificultação para a escravidão, porque ela não era compatível com o desenvolvimento capitalista que estava acontecendo na Inglaterra. E por causa disso, os ingleses eles vão fazer essa lei
que nós chamamos de Lei Bill Aberdeen. Foi o primeiro passo que a gente teve aqui no Brasil, veio de fora, que vai dificultar a escravidão. Em 1850, a gente tem uma aprovação aqui no Brasil chamada de Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibia o tráfico de escravos, ou seja, você não podia trazer escravos novos para o Brasil, você não podia trazer escravos da África para cá. Qual que foi a consequência dessa lei? A consequência dessa lei foram três. Primeiro, o preço do escravo disparou, né, porque agora ele era um artigo que era mais difícil de ser trazido aqui para o Brasil, o que vai fazer com que o valor dele aumente. A segunda coisa é o tráfico interprovincial, ou seja, no Nordeste brasileiro você tinha escravos brasileiros, né? Então escravos que nasciam aqui, e esses escravos eles eram vendidos para o Sudeste brasileiro, onde é que você tinha uma demanda por mão de obra por causa dos cafezais, por causa da economia cafeeira. Então isso promoveu o tráfico interprovincial. E a terceira coisa que você tem é uma substituição da mão de obra do escravo pelo branco, pelo imigrante. Então, a proibição do tráfico, ela acabou com a escravidão? Não, ela não acabou com a escravidão. Ela, na verdade, tornou o escravo mais caro e promoveu esse tráfico interprovincial e trazer imigrantes da Europa para cá. O governo brasileiro também aprovou algumas leis que acabavam com a escravidão sem acabar com a escravidão. Tá? Então, por exemplo, a Lei Saraiva-Cotegipe, chamada de Lei do Sexagenário. O que essa lei defendia? Que todo escravo que chegasse em 60 anos devia ser libertado pelo seu senhor. Tá? Por que essa lei não acaba com a escravidão? Primeiro, porque a vida dos escravos era muito dura, muito difícil. E dificilmente um escravo chegava aos 60 anos. E se ele chegasse aos 60 anos, ele estava tão acabado que, na verdade, o senhor estava se livrando de um escravo inútil, né? Um escravo que não era mais produtivo para ele. Um outro aspecto que nós temos dessa lei é que o escravo sexagenário, quando ele era liberto, ele ainda tinha que trabalhar para o seu senhor em forma de agradecimento pela sua liberdade, por um período de 2, 3 anos depois da sua liberdade. Então, na verdade, a Lei Saraiva-Cotegipe, ela não favorecia os escravos, né, porque dificilmente o escravo chegava aos 60 anos e acabava favorecendo mais aos senhores, porque ajudava ele a se livrar de um escravo que não era mais rentável. Uma outra lei que acaba com a escravidão sem acabar com a escravidão é a lei chamada de Lei do Ventre Livre. Isso significa que todos os filhos de escravos não eram mais escravos, como acontecia anteriormente. Então, se uma escrava tinha um filho, aquele filho ele era do senhor, ele era um escravo que podia ser vendido. Normalmente eles eram vendidos, né, para outras fazendas. Agora, essa criança ela vai ser uma criança livre, mas ela continua vivendo na senzala, não tem acesso à educação, não tem acesso a uma vida diferente. Ela acaba com a escravidão sem acabar com a escravidão. E em 1850 também, a elite brasileira ela vai defender uma lei chamada de Lei das Terras. O que significa essa Lei das Terras? Que você só podia se tornar dono de terras, né, um conjunto de terras chamadas de terras devolutas, você só podia se tornar dono de terras a partir da compra. Então, o governo não podia doar essas terras para escravos forros e para imigrantes. E você não podia se tornar dono dessas terras por ocupação, mas só a partir da compra. Qual que é a ideia aqui? Uma elite proprietária de terras dificultando o acesso às terras para escravos forros e para imigrantes, para que essa elite permaneça no poder, para que essa elite continue a ser dona dos principais meios de produção de um Brasil agrário, que era a terra. Então, o que nós temos aqui é um caminho para acabar com a escravidão, onde é que pouco a pouco você vai acabando com a escravidão, tentando diminuir o impacto para os donos dos escravos e fazendo leis que acabam com a escravidão sem acabar com a escravidão. Mas a pressão abolicionista aqui no Brasil, ela começa a crescer. Tá? O Exército vai ser um dos principais defensores da abolição da escravidão. A gente vai ter um conjunto de intelectuais abolicionistas aqui no Brasil. E aproveitando que a princesa Isabel ela estava governando o Brasil durante uma viagem de Dom Pedro II,
o movimento abolicionista vai acabar colocando a princesa Isabel contra a parede e obrigando ela a assinar a Lei Áurea. E a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, né, conforme esse documento aqui do lado, vai trazer liberdade para todos os escravos. E agora os escravos estão livres e felizes para sempre. Foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. Tá? Tem dois aspectos aqui que a gente precisa ver. Primeiro aspecto que a gente precisa ver, o que aconteceu antes da Lei Áurea. Tá? Com todas essas leis que estão aqui em cima, o número de escravos no Brasil já foi diminuindo gradativamente. No começo da Lei Bill Aberdeen, a gente tinha cerca de 4 milhões de escravos aqui no Brasil. E esse número foi diminuindo até que lá na assinatura da Lei Áurea, a gente tinha em torno aí de 700, 750 mil escravos aqui no Brasil. Então, o que aconteceu foi que o escravo ele estava deixando de ser rentável. O escravo estava deixando de dar lucro para o seu senhor. Ele estava custando caro demais com uma produtividade baixa. Então aconteceu um movimento econômico de diminuir a quantidade de escravos aqui no Brasil. Então a Lei Áurea foi muito mais a ratificação, a homologação de um processo que já estava acontecendo no Brasil do que um movimento espontâneo que colocou a liberdade para todos os escravos, porque o número dos escravos já vinha diminuindo porque o escravo ele começou a ser oneroso, ou seja, ele começou a custar caro demais para o seu senhor. Segundo aspecto, depois da Lei Áurea. Depois da Lei Áurea, o governo não se preocupou com a integração do negro na sociedade. Ok, ele está livre, mas ele é analfabeto, ele não tem para onde ir, ele não tem trabalho, ele não tem sustento. Então, o que a gente faz com esse escravo? Deixa ele à sua própria sorte. Estima-se que aproximadamente 80% dos escravos alforriados pela Lei Áurea morreram por diversas causas, né, decorrentes da miséria e da pobreza, nos 2 anos depois disso daí, né, depois da Lei Áurea. Então não houve uma preocupação de integrar o negro na sociedade. Ele estava livre, mas estava à sua própria sorte, e muitos voltavam a trabalhar como trabalhadores assalariados para os seus antigos senhores, vivendo em condições às vezes até piores do que eles viviam antigamente. Então a Lei Áurea, ela trouxe liberdade, mas ela não se preocupou em integrar o escravo na sociedade brasileira. E como os escravos estavam custando mais caro, né, para o caficultor brasileiro, por exemplo, a gente vai ter uma substituição da mão de obra aqui no Brasil. Porque a crise da escravidão fez com que você ter um escravo fosse oneroso, ou seja, custava caro demais para você. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, existia uma política racista, né, que era comum acontecer durante o século XIX, era o pensamento científico, pseudocientífico comum daquele tempo, que era a ideia de que o branco era mais desenvolvido, e se o Brasil tinha problemas sociais, problemas econômicos, a culpa disso era o fato da gente ter um grande número de negros aqui na sociedade. Então, alguns intelectuais brasileiros do século XIX, eles defendiam essa ideia racista de embranquecimento do Brasil. Ou seja, se a gente substituir o negro pelo branco e fazer esse processo de embranquecimento, a gente vai melhorar o Brasil. Então, Monteiro Lobato, por exemplo, foi um dos grandes defensores dessa ideia de embranquecimento da sociedade brasileira através da imigração. Então, esses dois elementos eles se encontraram. E quando eles se encontraram, o governo brasileiro, durante o século XIX, ele vai incentivar uma política de imigração aqui para o Brasil. E essa política ela vai favorecer principalmente a demanda que existia de mão de obra por causa do café. A política do café estava crescendo para caramba, a produção de café precisava de mão de obra. Então, para você atender esses caficultores do terceiro ciclo econômico brasileiro, o governo brasileiro vai começar a trazer esses imigrantes para cá. E existiram 2 jeitos diferentes que a gente tem de imigração que aconteceu aqui no Brasil. A gente tem uma imigração que é chamada de imigração de parceria, na qual o próprio caficultor paga a viagem do cara para cá. Então o caficultor traz os caras para cá, dá para eles uma terra para eles plantarem e eles vão pagando aos poucos a dívida que eles têm com esse caficultor. Qual que é o problema que aconteceu desse tipo de imigração? É um tipo de coisa que eu chamo de mentalidade escravista. O caficultor, ele enxergava o imigrante como se fosse um escravo branco.
e ele praticamente tratava essas pessoas como se elas fossem escravas. Então o cara saía do seu país, já devia o dinheiro da passagem para o seu cafeicultor, recebia terras muito difíceis, muito ruins de trabalhar, tinha que pagar o aluguel, tinha que comprar os alimentos no armazém de secos e molhados que pertencia ao cafeicultor, e ele era tratado muito mal e às vezes de maneira violenta, né? A gente tem a carta de um imigrante alemão que dizia que para ele ser tratado como escravo só faltava ele apanhar no pelourinho, porque de todo o resto ele era tratado como se fosse escravo. E quando essas notícias desse tratamento aos imigrantes começaram a circular lá na Europa, alguns governos, como o governo daquilo que vai ser a Alemanha depois, vai proibir os imigrantes de virem aqui para o Brasil. Então essa imigração de parceria ela não deu certo e ela vai ser substituída por um tipo de imigração que nós chamamos de imigração subvencionada. Subvencionada porque é o governo que vai se tornar o protagonista nesse processo de imigração. É o governo que vai trazer os imigrantes para cá, é o governo que vai pagar o frete, que vai pagar o navio, é o governo que vai fornecer as terras para trazer esses imigrantes para cá. E aqui a gente tem dois aspectos que são interessantes. Primeiro, quais são os países da Europa que mandaram os caras para cá? Os principais países foram Alemanha, Itália, Polônia, Ucrânia e o Japão. O que tinha em comum nesses países, especialmente Alemanha, Itália e Japão, durante esse período? A principal característica que a gente tinha desses países durante o século XIX é que esses países estavam passando por conflitos, estavam passando por guerra. A Itália na sua guerra de unificação, a Alemanha na sua guerra de unificação e o Japão na Revolução Meiji, que foi uma revolução de modernização do Japão. Então, nesse cenário de guerra, população pobre desses países procurando se tornar refugiados, né, sair do seu país e procurar uma condição melhor, acaba saindo de seus países por causa dessa situação de guerra e acaba procurando refúgio em outros países, chegando aqui no Brasil. Então, o que nós recebemos foi um grande grupo de imigrantes e boa parte desses imigrantes eram refugiados de guerra, tá? Num movimento muito parecido com o que está acontecendo recentemente aí, onde é que nós estamos recebendo refugiados de outros países. Só que esses refugiados, eles eram europeus. E a segunda coisa que é interessante aqui é que as principais regiões que vão receber esses imigrantes é Sudeste para baixo, tá? Então, Sudeste com uma grande imigração italiana, principalmente, Norte do Paraná, Sudeste paulista, recebendo lá imigrantes japoneses, imigrantes italianos, e o sul do Brasil recebendo uma grande onda de imigrantes, principalmente alemães e italianos, o que vai fazer com que os estados do sul e do sudeste tenham uma grande parcela da sua população que é descendente desses imigrantes. Tá? Então, esse é o tipo de imigração que a gente vai ter, que vai ser predominante durante o século XIX. Então, esses dois movimentos, eles vão provocar mudanças sociais aqui no Brasil. Porque você tem uma abolição gradual da escravidão, que não vai se preocupar em integrar esses negros na sociedade, e vai produzir uma camada de escravos, ex-escravos livres, pobres, aqui no Brasil, e você também vai ter um grupo de imigrantes aqui no Brasil que vai embranquecer a população, principalmente do sul e do sudeste brasileiro, e vai trazer ideias novas, uma cultura nova aqui para o Brasil. Então essas mudanças sociais, elas vão ser mudanças que vão explodir depois lá na República Velha, né, quando esses grupos eles vão começar a procurar mais voz e mais mudanças aqui no Brasil. Tá? Então tanto os escravos não integrados quanto esses imigrantes com as suas ideias novas, com a sua cultura nova, eles vão ser grandes mudanças sociais que nós vamos ter por causa da abolição da escravidão e dos imigrantes. Isso aconteceu por causa do ciclo do café e também tem a ver com a Guerra do Paraguai, com esse fortalecimento do exército que defende a abolição da escravidão. Tá? Então, tudo isso é o cenário que a gente tem acontecendo na sociedade brasileira durante o Segundo Reinado. Beleza, pessoal? Próximo vídeo é o fim do Segundo Reinado com a proclamação da República. Abraço!